A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e aos amigos e ouvintes que apreciam a palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, 21 de junho de 2024, damos início a mais um momento de reflexão bíblica, e as reflexões bíblicas que vou procurar trazer toda sexta-feira, a partir das 20 horas, serão sobre as notícias da semana. Então, nós vamos selecionar uma, duas ou mais notícias e esclarecer os irmãos e informar sobre essas notícias da semana que impactam sobre temas relevantes para os cristãos. Esse é o primeiro objetivo deste momento. Um segundo objetivo é discutir como a nossa fé pode nos guiar diante das adversidades e incertezas que enfrentamos no mundo pós-moderno de hoje, com tantas coisas acontecendo no mundo espiritual. E é preciso que o cristão ele esteja atualizado sobre as coisas que estão ocorrendo no presente século e tomar uma posição firme diante delas. Antes de nós entrarmos no assunto desta semana, eu gostaria de orar com os irmãos, com os amigos, e pedir que a partir de hoje também os irmãos orem para que essa programação de reflexões bíblicas sobre as notícias da semana, elas tenham continuidade todas as sextas-feiras, às 20 horas, até o dia que Deus permitir. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, estamos aqui neste momento, dando início a uma nova posição diante dos acontecimentos diários que afetam a vida espiritual de milhões de pessoas aqui no nosso Brasil. E pedimos a Tua graça, Senhor, para que na revelação bíblica, Senhor, na reflexão, nós possamos estarmos preparados, Senhor, para enfrentar os ataques do inimigo contra a nossa fé cristã. E, ao mesmo tempo, ajudar aqueles que ainda não se posicionaram com Cristo para que deem esse passo importante, te alcançando, Senhor, como Salvador da sua alma. Abençoa a todos, Senhor. Abençoa nossos prezados ouvintes e irmãos que estão ouvindo neste momento esta meditação. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que foi notícia essa semana? A semana
ela sempre é cheia de notícias, mas como nós já falamos anteriormente, nós vamos selecionar notícias que estejam relacionadas com as questões relativas à nossa fé. E nesta semana tivemos dois eventos importantes que foram notícia. Na Câmara dos Deputados Federais foi discutido o projeto-lei 1904 deste ano, 2024, chamado PL, sobre o antiaborto por estupro. E também no Supremo Tribunal Federal foi examinado um recurso extraordinário de número 635.659, com repercussão geral, tema 506, sobre a descriminalização do porte de drogas para o próprio consumo, o que nós conhecemos como liberação do uso da maconha. Mas antes de nós entrarmos na meditação dessas duas notícias, eu quero fazer 3 observações importantes. Primeiro, certa feita perguntaram ao pastor Billy Graham. O pastor Billy Graham, como a maioria conhece, foi um grande evangelista norte-americano que ganhou milhares e milhares de almas para Jesus. E perguntaram para ele: o senhor acha que a igreja deve envolver-se em questões de política? É uma questão importante. Eu mesmo coloquei essa questão para mim. Tenho um ministério pastoral há mais de 30 anos. E tomar uma posição de fazer estudos como esse envolve uma decisão e uma reflexão. Então, a resposta do pastor Billy Graham a esse irmão me ajudou muito. Ele disse, pastor Billy Graham, abro aspas para ele, não acho que a igreja como organização deva envolver-se em questões políticas. Há ocasiões, entretanto, que as questões políticas têm dimensões morais e espirituais. Sendo esse o caso, temos que falar a verdade. Acredito que certas coisas, como o aborto, por exemplo, são erradas e temos a responsabilidade de assumir posição. Essas palavras do pastor Billy Graham, eu li num livro que eu tenho, de 1993, a segunda edição da editora Vida Nova, Billy Graham Responde. Então, um livro muito útil no esclarecimento de algumas dúvidas do cristão. Billy Graham Responde. Então, ao ler essas palavras do pastor, o meu coração se aquietou e se alegrou por saber que
é um bom caminho. A segunda observação importante que eu quero fazer a respeito agora dessas duas notícias da semana sobre a interrupção da gravidez, o aborto e o consumo da maconha, é importante ressaltar que esses dois assuntos atingem principalmente os jovens. Então, eu creio que essa deve ser uma preocupação também da igreja, porque a igreja tem jovens. Eu, por exemplo, tenho uma neta e 2 netos. Uma neta já terminou a faculdade, mas ainda é novinha, 22 anos. A Isabela. E tenho 2 netos, o Breno e o Natan. E o Breno está fazendo engenharia lá em Florianópolis, na Universidade Federal daquela cidade. E o Natan está fazendo medicina aqui no Guarujá. E esses jovens nessa idade, cristãos, eles são muito atacados pelo inimigo nessas áreas, em que há uma abundância de relacionamento sexual livre, que uma vez envolvido, o jovem leva à gravidez, e a gravidez pode levar essa questão do aborto que estamos discutindo aqui, embora nós vamos discutir mais a questão do estupro. E também o uso das drogas, principalmente a maconha, tão popular entre os jovens, principalmente os universitários. Então, os nossos jovens da igreja são muito tentados nessa área. E também quero falar com os amigos e irmãos que tenham filhos fora da igreja, que já estão envolvidos com essas coisas. E é importante que os irmãos tenham base para tomarem posição a respeito desses assuntos. Pelo menos tenham conhecimento para não se deixarem enganar sobre posições muitas vezes emocionantes, mas que fogem à realidade bíblica. Então vamos entrar no assunto, examinando primeiro sobre o PL anti-aborto por estupro, Projeto-Lei 1904, desse ano de 2024. Esse projeto está parado lá na Câmara dos Deputados Federais. No Brasil, a lei permite o aborto em 3 situações específicas. A primeira situação é essa do estupro, ou seja, o abuso sexual, quando a gravidez é resultado de abuso sexual, ou seja, estupro. Também a lei permite o aborto quando há risco de saúde da gestante. A mãe corre risco de vida. Então, o médico pode optar por salvar a mãe
em detrimento da vida do bebê, se a gravidez coloca em risco a saúde da mulher. Já ainda há uma terceira situação, que é a anencefalia do feto. Quando o feto é anencefalo, ou seja, não possui cérebro, então a lei também permite que os médicos e a mãe façam o aborto nesse caso. Esses casos estão previstos no artigo 128 do Código Penal Brasileiro e foram confirmados pelo Supremo Tribunal Federal em 2012. O projeto-lei, esse PL 1904, propõe alterações no Código Penal Brasileiro relacionadas ao aborto. Eis os principais pontos. Vamos ver alguma coisa para os irmãos entenderem o que está sendo discutido lá na Câmara dos Deputados Federais por esse PL. Primeiro, equiparar o aborto depois da 22ª semana de gestação ao crime de homicídio. Ou seja, se esse aborto, mesmo em caso de estupro, for realizado depois da 22ª semana de gestação, esse projeto-lei quer incriminar essa atitude como crime. Isso significa que, mesmo em caso de gravidez resultante de estupro, como já falei, a interrupção proposital após esse período seria tratado como homicídio simples, com pena de 6 a 20 anos de prisão. Então é isso que esse PL está propondo. Olha, se esse aborto for realizado depois da 22ª semana do nenê, é homicídio. E aí vai, evidentemente, para o julgamento e pode receber uma pena de 6 a 20 anos. Isso não acontece hoje, isso é uma proposta ainda de lei. Para os irmãos entenderem, está lá na Câmara dos Deputados Federais sendo discutida. Mas a segunda coisa é sobre as normas técnicas de 20ª semana. Embora as normas técnicas do Ministério da Saúde estabeleçam que o aborto em caso de gravidez decorrente de estupro, melhor dizendo, deve ser realizado até a 20ª semana, o PL argumenta que essas normas devem ser interpretadas de acordo com as leis. Ou seja, já o Conselho Federal de Medicina, ou melhor dizendo, o Ministério da Saúde, nas suas normas técnicas já estabeleça isso. O projeto-lei argumenta que essas normas devem ser interpretadas de acordo com a lei. Como o Código Penal não estabelece limites máximos para o aborto em caso de estupro, o projeto busca restringir a prática após a 22ª semana. Então, repetindo, que os irmãos entendam, já existe uma norma do Ministério da Saúde falando sobre o aborto ser feito até a 20ª semana, mesmo em caso de estupro, mas aqui o que os deputados querem fazer é regulamentar isso como lei, ser interpretado como lei, ser colocado no Código Penal, porque no Código Penal não estabelece limite. Então,
Esse projeto-lei mudaria o Código Penal, colocando lá limites de 22 semanas. Esse PL, ele tem a coautoria apresentada por diversos deputados, incluindo Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Além disso, houve requerimento de urgência e inclusão de coautoria. Atualmente, o projeto está pronto para a pauta no plenário da Câmara dos Deputados, ou seja, está na mão do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e o momento que ele decidir, isso volta à pauta. Uma outra coisa importante para nós sabermos é que o Conselho Federal de Medicina, em março desse ano, o Conselho Federal de Medicina é que regula a profissão do médico. Em março desse ano, aprovou uma resolução que impedia o uso de assistolia fetal em abortos em idade gestacional avançada. Ou seja, depois de certo tempo de gravidez, o procedimento para a realização do aborto é essa assistolia fetal, que consiste numa injeção no coração do nenezinho, ali na barriga da mãe, e para o seu coraçãozinho e para a vida. Evidentemente que tudo o que eu estou falando para os irmãos e ouvintes é de uma pessoa leiga. Eu sou um pastor, não sou formado em medicina e nem formado em direito. Portanto, estou falando com as minhas palavras, procurando trazer para vocês um entendimento do que está sendo discutido. Então, o Conselho Federal de Medicina, isso é só para complementar aquele assunto que estamos falando do PL sobre criminalizar o aborto mesmo em caso de estupro feito após a 22ª semana do feto. Então, o Conselho Federal de Medicina já falou, olha, não usem esse recurso, essa assistolia fetal, já quando o aborto está em idade gestacional avançada, ou seja, depois da 20ª semana, 21ª, 22ª, o nenezinho já pode nascer, ir para a incubadeira, se for um prematuro, não é? Aqueles casos que nós conhecemos. Então, o Conselho Federal de Medicina recomenda aos médicos determina aos médicos que não façam aborto nessa idade. Porém, em maio, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a resolução do Conselho Federal de Medicina, que impediu o procedimento em caso de aborto legal, fosse suspensa. E agora, dia 19, ou seja, há 2 dias atrás, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para que a Prefeitura Municipal de São Paulo e seus hospitais informem ao Supremo Tribunal Federal como estão cumprindo a decisão. Então nós vemos, irmãos, que a coisa tem tomado um caráter gravíssimo. Nós também precisamos entender que o Brasil ele está dividido.
entre o que chamam conservadores e o que chamam progressistas. Os progressistas são pessoas cuja ideologia dizem que o progresso não pode ser parado e as coisas antigas precisam ser mudadas. Então, precisamos hoje, o aborto precisa ser livre, a mulher tem o direito de abortar, o jovem tem direito, a quem quiser fumar maconha, tomar a sua droga, fique à vontade, liberdade para isso. E aí nós vamos em ideologias de gêneros e outras coisas que nós temos visto campear em nossa nação e no mundo. Ideias chamadas progressistas. E tem os conservadores. Nesse grupo de conservadores está a igreja, nós, os crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Um filósofo inglês, Chesterfield, ele tem uma parábola, As Cercas de Chesterfield, e ele fala lá, ele dá uma ilustração muito importante. Num pasto havia uma divisão, as vacas ficavam de um lado e as ovelhas de outro lado da cerca. E alguém sugeriu, vamos tirar a cerca. Então vem uma pergunta, mas por que aquela cerca foi colocada ali? E quando isso é verificado, se tem a resposta. As ovelhas, elas comem a grama até o talinho ali, até chegar o ralinho do chão. Enquanto as vacas precisam de um pasto mais alto para se alimentar, elas não comem a grama rasteira. Então, se não tivesse cerca, as vacas morreriam, porque só as ovelhas estariam comendo toda a grama. O objetivo da parábola é mostrar que antes de você tirar uma cerca, pergunte por que alguém colocou aquela cerca ali. E nós, conservadores, nós fazemos constantemente essa pergunta. E isso, às vezes, pode parecer fanatismo. Nós hoje somos conhecidos como extrema-direita. É um termo pejorativo que os progressistas colocam como peso sobre aqueles que têm pensamento divergente dos seus. Principalmente nós cristãos, que estamos enfrentando uma batalha espiritual tremenda nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Voltando aqui a essa questão do estupro. O que diz a Bíblia a respeito sobre o feto no ventre materno? Então, o nosso objetivo é trazer à luz da palavra de Deus uma reflexão sobre essas notícias que são colocadas para a sociedade durante a semana. Então, lá o Salmo 139, versículos 13 a 15, diz assim: Pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe,
Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido na profundeza da terra. Lucas 1, 31 a 32, diz assim: Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então nós sabemos que Maria foi concebida do Espírito Santo. E ali no ventre de Maria havia o menino Jesus, Salvador do mundo. Eu sei que a comparação é esdrúxula, irmão, mas eu não posso deixar de fazer. Imagine Maria, uma moça solteira, jovenzinha, adolescente, teria toda a tentação do mundo para praticar o aborto e não ter aquela criança. Reflita sobre isso. Salmo 22 e 10 diz assim: Sobre ti fui lançado desde da madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Então o que o salmista está dizendo, olha, quando eu estava lá, quando eu era um feto, tu já eras o meu Deus. Então o feto, irmão, não é um apendicite que você tira e não faz mais falta ao corpo. O feto é uma vida. E já é uma vida reconhecida por Deus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 15, acerca do nascimento de João Batista, foi profetizado, porque será grande diante do Senhor. A profecia acerca de João Batista, que estava no ventre de sua mãe. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Então, João Batista, ele já era um feto cheio do Espírito Santo. Pense nisso. Como matar uma criança? A minha posição, irmãos, como disse o pastor Billy Graham, nós, pastores, precisamos tomar uma posição diante da sociedade, diante da igreja, acerca desses assuntos relevantes para a sociedade moderna. A minha posição é contra o aborto. Em qualquer situação, mesmo em caso de estupro. A minha opinião é que o feto, a criancinha deve ser preservada para adoção. Nós entendemos uma posição de uma mãe, de uma jovem que é estuprada, a situação psicológica difícil que ela enfrenta, e às vezes a incapacidade, tanto em questões de maturidade, em questões financeiras, as questões espirituais, em questões psíquicas, de assumir uma maternidade. Então, eu acho preferível que nesse caso, que não tenha condições psicológicas de assumir, que dê para adoção, para não ficar com o sentimento de culpa que vai ficar para o resto da vida. Não pensem que
essas pessoas que fazem aborto, elas ficam livres do sentimento de culpa, a não ser que a consciência fique totalmente cauterizada, que é uma situação pior ainda. Eu, quando dava aula na faculdade de teologia, isso há muitos e muitos anos atrás, nós conversávamos, eu dava aula de ética e falava sobre esse assunto do aborto e do estupro. E uma irmã, ela se posicionou diante da classe e diante da minha pessoa e ela falou, olha, eu fui quando estava no meu casamento, ela era casada, ela falou, eu fui estuprada e engravidei. E não sei se a criança era minha, do meu marido ou do estuprador. Eu decidi ficar com a criança. Evidentemente que ela assumiu essa posição sem poder, não tinha recursos financeiros para fazer aqueles exames de DNA, essas coisas. E ela assumiu a criança e ela criou, e ela é o seu filho amado, amada pelo seu marido. E nós todos ficamos muito alegres com a posição da irmã. Agora, em relação ao PL, esse projeto de lei que está parado lá na Câmara dos Deputados, eu acredito que o Estado não deve, isso é a minha opinião, o Estado não deve vulgarizar, deixo claro também que é a minha opinião, não é a opinião da minha igreja, é a minha opinião como pastor. Eu sou contra o aborto, mesmo em caso de estupro, a favor da adoção, e em relação direta com esse PL que falamos, o Estado não deve vulgarizar e facilitar o aborto. Então deve ter leis rigorosas, não sei se precisa ser esses 20 anos, mas eu acredito que precisa ser leis rigorosas para não vulgarizar essa questão do aborto. Porque hoje qualquer moça pode chegar num hospital e dizer que foi vítima de aborto e o hospital é obrigado a fazer o aborto, mesmo que a criança já esteja aí com mais de 22 semanas. E ela nem precisa provar que foi de fato estuprada. Essa é a situação atual. Segundo assunto que eu quero tratar com os irmãos é sobre a notícia também desta semana sobre o recurso extraordinário 635.659 com repercussão geral, tema 506, sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Isso está lá no Supremo Tribunal Federal. Esse recurso extraordinário foi interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, há muitos anos atrás, em favor de um condenado por porte de drogas por uso pessoal, por portar 3 gramas de cannabis sativa, maconha popular, maconha. A Defensoria alega a inconstitucionalidade do artigo 28 por violar o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Vou explicar melhor para os irmãos e ouvintes. Ou seja, alguém foi pego com 3 gramas de maconha e sofrendo um processo. O seu advogado recorreu até chegar ao Supremo Tribunal, que está lá no Supremo Tribunal essa causa, e ele alega à Defensoria Pública ao fato de que o artigo 28 da Constituição Federal trata do uso de drogas para consumo pessoal. Não prevê pena de prisão, mas sim medidas educativas e sanitárias.
Ou seja, o artigo 28 da Constituição Federal diz que, eu vou falar em minhas palavras, como eu já falei, eu não sou advogado, mas se alguém for pego como essa pessoa foi pega com algumas gramas de maconha, ela praticou um ato ilícito, ou seja, é um crime, ele vai, só que não pega cadeia, ele vai pegar uma, uma pena com medidas educativas e sanitárias, tipo cesta básica, atender em fazer algum curso, alguma coisa assim, não sei direito qual as penalidades que é colocada para ele, mas não é cadeia. Por outro lado, o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, assegura o direito de intimidade, vida privada e imagem das pessoas, garantindo indenização por danos decorrentes da sua violação. Portanto, a criminalização do porte de drogas para uso pessoal pode ser vista como uma interferência na esfera privada do indivíduo, o que gera essa incompatibilidade. Então, o que a Defensoria Pública está dizendo? O artigo 28 diz que ele tem que ser condenado pelo menos como um ato ilícito, como uma medida educativa e sanitária. Já o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, garante o direito de intimidade, de vida privada, ou seja, ele está usando aquilo para consumo próprio, ninguém tem nada a ver com a vida dele. Então, o que a Defensoria Pública está tentando colocar é que há uma incompatibilidade entre essas duas posições da lei. E isso está lá é isso que está sendo julgado lá no Supremo Tribunal. Então eu vou pôr um pouco aqui de contexto para os irmãos. O julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para o uso pessoal, ele está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Ontem mesmo, quem assistiu a televisão pôde ter visto algumas cenas desse debate. O que está sendo discutido? A questão central é se o ato de consumo de drogas, mesmo para uso individual, permanecerá como um ato ilícito, ou seja, contrário à lei, e o debate envolve definir se esse ato ilícito será de natureza penal ou administrativa. E como está o andamento atual? Até agora, 5 ministros votaram a favor da é a palavrinha chata, viu, irmão? Descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. Então, quem é favorável que seja descriminado, ou seja, que não seja considerado crime o uso da maconha para uso pessoal, são os ministros Gilmar Mendes, o ministro Edson Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Rosa Weber. Quem foram contrários, ou seja, estão achando que o porte de maconha, mesmo em pequena quantidade, é crime, é um ilícito penal. O ministro Cristiano Zanin, o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques. E como está a situação? Ontem, o Supremo Tribunal Federal adiou a conclusão do julgamento que pretende diferenciar o usuário do traficante de drogas. A suspensão ocorreu após o voto do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli apresentou uma opinião divergente, argumentando que a lei de drogas não retirou os efeitos penais da conduta de portar drogas para o uso pessoal após uma alteração em 2006. Então ele trouxe um parecer novo, aí isso ficou suspenso, e ele fez um apelo para que
os poderes legislativos e executivos, num prazo de 18 meses, ele falou, isso é uma proposição minha, não é uma determinação. Que faça alguma lei baseada em evidências científicas, e que inclusive que a Anvisa pode dar um parecer técnico com base em dados científicos sobre o assunto e dar ao executivo e o legislativo entrarem num acordo sobre o que deve prevalecer. Então foi uma nova maneira de ver a coisa e por isso está momentaneamente suspenso. Então vemos duas situações, duas notícias que ocorreram na semana, uma sobre o aborto, ser realizado após a 22ª semana de gravidez de uma pessoa que foi estuprada, se é legal ou não, ou será permitido ou não será permitido. E a segunda questão é se o uso da maconha para fins de consumo próprio pode ser permitido ou não ser permitido. Isso é a linha geral em umas palavras bem simples. Nesse segundo caso, sobre o portar drogas, o uso de drogas, o que a Bíblia diz a respeito? A Bíblia não fala diretamente sobre droga, mas diz que devemos evitar substâncias que alterem nosso raciocínio e comportamento. Lá em 1 Coríntios 6:12, o apóstolo Paulo fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nós sabemos que a droga, ela vicia e domina a pessoa. Tem uma palavra interessante em grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra é farmakeia. Farmakeia, ela tem dois significados principais. Farmácia, refere-se ao uso de drogas ou medicamento, e na Bíblia ela aparece associada a práticas ocultas. Lá em Gálatas 5:19-21, Paulo lista feitiçaria. Feitiçaria é a palavra que aparece ali como uma das obras da carne, daqueles que não herdarão o reino de Deus. A palavra feitiçaria é farmakeia, essa de fármaco, de farmácia, de droga. Então é interessante para a nossa reflexão. Eu queria deixar nessas questões, tanto do aborto quanto do uso de drogas, uma palavra para os jovens. A minha preocupação é muito com os jovens, nesse sentido, porque são os mais atacados nessa área. 1 João 2:14 diz assim, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. A vitória do crente ela é ameaçada quando ele é tentado a fazer concessões em suas convicções. Então você tem uma convicção, o jovem tem que ter uma convicção. O jovem cristão ele tem que dizer não ao aborto, não às drogas, não ao sexo livre. Não é fácil essa posição, porque a sociedade moderna está remando em sentido contrário, querem derrubar as cercas. E já derrubaram muitas cercas. E o jovem crente ele é ameaçado quando ele começa a fazer concessões em suas convicções. Então o crente pode vencer essas pressões através de uma identificação pessoal com Jesus Cristo.
que disse João: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Lá em Provérbios 1:10 tem conselho: filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. Então os jovens são muito influenciados pelos amigos, pelo grupo, na faculdade, no trabalho, na rua, os coleguinhas. Filho meu, diz o Salomão em Provérbios, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. Tu me fala, vamos lá, é bom, é legal, tu tá por fora, fica nesse negócio de religião, vamos curtir, tu é jovem. Não. Não aceites, é o conselho da Bíblia Sagrada. Ah, mas aí eles vão se afastar de mim, ninguém vai gostar de mim. Lá em Lucas 6:22, a palavra de Deus diz isso. Bem-aventurados, palavras de Jesus. Jesus está falando, você vai ser bem-aventurado. Sereis quando os homens vos odiarem, quando vos separarem e vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Hoje a igreja está sendo rejeitada, está sendo odiada. Há um verdadeiro discurso de ódio contra a igreja. Para muitos no nosso país, a igreja não deveria existir. Mas Jesus, ele nos diz, olha, vocês são bem-aventurados quando esses homens odiarem vocês. E quando vos separarem, ou seja, esses homens não querem união com você. Graças a Deus por isso. Eles falam mal de você, te injuriam, falam mentira a seu respeito. Fake news. É isso. Glória a Deus. Sou um bem-aventurado quando me injuriarem. E rejeitaram você, como rejeitaram o meu de Jesus. Eu fui rejeitado. Então vocês são bem-aventurados também quando forem rejeitados. Pense nisso, meu jovem. Não se preocupe com essas amizades. Essas amizades vão te levar para a maconha, depois para drogas mais pesadas, para o sexo livre. O sexo livre vem o filho indesejado, o feto indesejado, a criança indesejada, e aí vem o aborto. Não. Eu rejeito essas amizades, eu sou forte, como disse João, vou permanecer em nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que os meus ex-amigos me odeiem. Lá em 1 Pedro, para nós encerrarmos, eu quero deixar 1 Pedro 4, 15 e 16, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Glorifique a Deus nesta parte se você se envergonha. Se você não se envergonhar por padecer como cristão, não se envergonhe disso. Se envergonha de ir para a cadeia por estar portando maconha, por tirar a vida de uma criança inocente. Essas coisas que devem trazer vergonha. Mas se você padece como cristão, não se envergonhe. Glorifique a Deus nesta parte. Deus te abençoe. Vou orar por essa nossa nação, pelos jovens da nossa nação, para que eles resistam ao maligno, sejam fortes, como disse João. Senhor meu Deus, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, diante dessas questões tão difíceis para a Tua igreja que se levanta contra a obra de Cristo na vida, principalmente dos jovens, Senhor. Dá força aos jovens para não darem ouvidos, Senhor, a essa turba, Senhor, que quer trazer o mal
para as famílias, para as vidas, destruindo os jovens, Senhor, através do sexo ilícito, da prática do aborto e da prática de consumir drogas ilícitas, Senhor. Abençoa os jovens da tua igreja, Senhor. Protege aqueles jovens que já estão entregues a essas coisas. Tem misericórdia. Dá força para eles saírem do vício, Senhor. Dá força a jovens. Perdoa, Senhor, as jovens que já praticaram e já se encontram nessa situação de já terem abortado, Senhor. Perdoa, dá novo nascimento, nova vida, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.